segundo Mateus 27. Nós vamos ler do verso 33 até o verso 44. Mateus 27, do verso 33 até o verso 44. Nesse dia de hoje, quase que de norte a sul do Brasil, várias encenações, algumas maravilhosas. Vi alguns insights assim de uma que acontece, se não me engano, no Nordeste. Que qualidade, que coisa fantástica assim, acerca dos momentos que antecederam a crucificação de Jesus e bem como os momentos que envolveram a sua morte na cruz. Mas infelizmente, às vezes, aquilo que é tão demonstrado de maneira tão bela acaba não ganhando significado no coração e acaba não trazendo nenhuma implicação prática para a vida. De nada adianta saber acerca daquilo que Jesus fez, se isso não afeta a minha vida, o meu coração, o meu comportamento e assim por diante. Vamos ler, queridos, Mateus 27, 33 em diante. Diz assim: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nosso coração tremendamente sensibilizado por um registro tão dramático, traumático, envolvendo tanta dor, tanta humilhação, que foi a crucificação do Senhor naquele dia. E mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui hoje para celebrar não o Cristo que morreu e continua morto, mas do Cristo que morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, e louvar o teu nome por esse registro precioso acerca daquilo que o Senhor fez naquele dia, morrendo naquela cruz, uma morte tão vergonhosa. Aceita a nossa gratidão e que o Espírito Santo do Senhor, através desse registro, através da tua palavra que é viva e eficaz, possa transformar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, mudar a nossa vida, para a glória do teu nome, Senhor Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém. Queridos, ao ler essa descrição com tantos detalhes, e é interessante nós notarmos que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram esse episódio envolvendo a crucificação de Jesus, um ou outro acrescentando alguns detalhes, de maneira que quando você lê comparadamente os 4 relatos, as informações que nós temos ali são realmente assim de mexer com o nosso coração, com as nossas emoções, com as nossas estruturas, com a nossa fé. A crucificação, ela não foi ideia dos romanos. A crucificação, provavelmente, ela surge com os persas. Depois o povo de Cartago também passou a adotar essa prática, os fenícios,
e os romanos posteriormente passaram a fazer uso da mesma. Curiosamente, dificilmente um cidadão romano era crucificado, pois tais práticas eram apenas voltadas para pessoas da classe baixa da sociedade, não é? Era quase que a escória da sociedade, apenas os marginais mereciam uma morte assim. E a crucificação, ela poderia levar a pessoa a morrer não de maneira rápida, o objetivo era de matar a pessoa aos poucos, devagar, gradativamente. Era a morte mais vergonhosa, era certamente uma das mortes mais dolorosas, era certamente uma das mais cruéis maneiras de se tirar a vida de uma pessoa, era por intermédio da crucificação. Não bastasse as dores que a pessoa sentia pelos cravos, pela dificuldade que ela tinha de se apoiar e, consequentemente, de respirar, e no caso específico do Senhor Jesus, dada a quantidade enorme de pancadas, de açoites que ele levou, como se não bastasse, a noite anterior ele ficou acordado a noite inteira, fraco, fragilizado, de maneira que o registro bíblico nos informa que ele foi quase que carregado pelos soldados até o lugar da sua crucificação, pois ele estava profundamente fragilizado, fraco, sem recursos, e esse é o cenário da morte daquele que veio para salvar as pessoas. E quando eu leio esses relatos, irmãos, o que me impressiona é o contraste que temos aqui. O que me impressiona é o que acontece com os homens na terra e aquilo que acontece da parte de Deus. O que me impressiona na descrição da crucificação de Jesus é a maneira como Jesus reage diante daquilo que os homens são capazes de fazer a ele. Esse contraste é impressionante, as palavras dos homens e as palavras de Jesus, o comportamento dos seres humanos e o comportamento de Deus, a atitude dos homens e a atitude de Deus. Isso é uma coisa assim que me impressionou ao ler esse texto, e é sobre isso que eu queria pensar com vocês nesta noite. E qual tema que nós poderíamos dar para este momento? Poderia tirar aqui vários, mas um falou meu coração. E o que falou mais alto no meu coração, irmãos, é que esse texto me ensina o triunfo do amor sobre o ódio. Dentre as muitas coisas que eu e você podemos extrair desse texto, a que falou mais forte ao meu coração, é que nesse relato eu vejo aqui de uma maneira muito forte o triunfo do amor de Deus sobre o ódio humano. É impressionante a descrição que nós temos aqui. Porque senão, irmãos, vejamos o que nós temos a partir do verso 33 acerca da crucificação do Senhor Jesus. E a primeira coisa que me impressiona aqui é de que nós podemos perceber a manifestação da vida no lugar da morte. Notem vocês que o verso 33 nos diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Que cenário assim para filme de terror, não é? Um cenário assim tremendamente assustador, e alguns comentaristas afirmam que aquele lugar que ficava fora dos muros de Jerusalém, ele ganhou esse nome porque aquela colina ela tinha um formato de uma caveira. Mas outros entendem que a razão pela qual ela é chamada lugar da caveira, e aqui faz mais bem sentido a interpretação desse lugar, dada a quantidade de restos mortais que existia naquela região. Era um lugar escolhido para poder matar pessoas, e as pessoas ficavam ali expostas, crucificadas, morrendo gradativamente. E é interessante nós observarmos e aprendermos, irmãos, que algumas pessoas começavam a ser comidas pelas aves e pelos animais ainda vivas. Era um lugar terrível, era um lugar estarrecedor, era um lugar onde se via ossos humanos, caveiras humanas, e é esse lugar que foi escolhido para que aquele que veio para dar vida e vida em abundância foi crucificado. Que ironia! No lugar da morte, a maior manifestação da vida.
No lugar de desgraça, a maior manifestação da graça de Deus. No lugar de tristeza, a maior manifestação do amor, da bondade, da paciência, da misericórdia, do desejo de Deus de salvar pessoas. Só Deus pode transformar um lugar de morte no lugar da vida. Só Deus pode converter um cenário de morte num cenário da manifestação da vida. Só Deus pode transformar um lugar caracterizado pelo ódio, pelo desprazer humano, no lugar da manifestação do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Porque o Gólgota foi isso. A manifestação da vida no lugar da morte. Aquele que veio para dar vida foi crucificado num lugar onde se via muitas caveiras, muitas cabeças de pessoas cujas vidas haviam sido ceifadas naquela cruz, comidas por animais, comidas por aves e assim por diante. Manifestação da vida no lugar da morte. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, e aqui tentando ou pensando acerca deste contraste, acerca da maneira como os seres humanos estavam reagindo e a maneira como Jesus, como Deus reage naquela cruz. E é interessante também percebermos no verso 4 que nós temos da parte de Deus uma lucidez total, enquanto da parte dos homens uma insanidade. Da parte de Deus lucidez, mas da parte dos homens insanidade. Por que eu digo isso? Porque o verso 34 nos diz: deram-lhe a beber vinho com fel. Quem já experimentou colocar um pouquinho de fel na boca? Alguém já experimentou? Senhor Jesus, nunca vi um troço para amargar daquele jeito. Gente, o seu negócio é demais. Como que amarga? Um órgão pequeno, mas tem uma capacidade, um amargor que é uma coisa estarrecedora. O evangelista Marcos, ele descreve que deram para Jesus mirra. Qual que é a ideia disso aqui, meus irmãos? A ideia é de dar um entorpecimento nos sentidos de Jesus. A ideia foi de dar quase que uma droga para que Jesus tivesse as suas dores meio que amenizadas, atenuadas, aliviadas, de maneira que ele não sentisse tamanha dor. Parece que eles queriam fornecer uma droga para Jesus, horrível por sinal, que fosse capaz de aliviar, de amenizar, de atenuar, de anestesiá-lo. Agora preste atenção, que Jesus rejeita essa coisa. Jesus não queria perder os sentidos, Jesus não queria perder a lucidez, Jesus não queria perder a sua racionalidade, Jesus não queria perder os seus sentidos, os seus sentimentos. Pelo contrário, nós o vemos ali profundamente consciente acerca da sua missão, profundamente consciente acerca da vontade do Pai, profundamente consciente acerca daquilo que ele veio para fazer, profundamente consciente acerca daquilo que ainda era necessário ele realizar, profundamente consciente de que ele estava no centro da vontade de Deus, ao passo que nós temos nos homens uma insanidade, razão pela qual Jesus, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquele que poderia estar variando na cruz, não, ele está lúcido, enquanto aqueles que estão assistindo esse cenário estarrecedor, de morte, de desespero, eles estão quase que insanos, não sabendo aquilo que eles estavam fazendo. Se você ler João capítulo 10, verso 18, Jesus disse que ele daria a sua vida de forma espontânea. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. De maneira que tudo estava no controle de Jesus, irmãos. Jesus não morreu quando aquelas pessoas o quiseram, ele morreu na hora que ele quis. Ele entregou o seu espírito e ele morreu. Alguém, apesar da sua dor, apesar da sua fragilidade, apesar do seu sofrimento, é alguém que está profundamente consciente de que está fazendo a vontade de Deus, mas lamentavelmente os homens na terra, descontrolados, enfurecidos, insanos, eles não sabem o que fazem. Mas ele na cruz sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele tinha profunda consciência acerca do que ele estava fazendo. Uma terceira coisa, queridos, que eu aprendo aqui, é que da parte de Deus, a doação da vida.
da parte dos homens, repartiram-lhe a sua túnica. Olha que coisa interessante, enquanto aqueles homens estão repartindo a túnica de Jesus, porque a veste da vítima era um espólio dos seus executores, passava a pertencer aos seus executores, e eles estão absolutamente se orgulhando de terem Jesus em suas mãos, como que achando que eles estavam absolutamente controlando, dominando. Mas, queridos, enquanto eles estão repartindo as túnicas de Jesus, nós percebemos um Deus repartindo vida, distribuindo vida, doando vida. Que diferença do céu para a terra. Enquanto os homens estão rasgando as vestes de Jesus, estão repartindo as vestes de Jesus, o que nós temos da parte de Deus é a doação da vida. Que contraste curioso esse acerca daquilo que os homens são capazes de fazer e acerca daquilo que o próprio Deus é capaz de realizar. Mais uma quarta coisa, queridos, da parte de Deus nós temos a justiça por causa do pecado, e da parte dos homens nós temos a injustiça por causa dos seus pecados, porque o verso 38 nos diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. A crucificação cabia apenas a marginais de alta periculosidade, pessoas da baixa sociedade, e era uma morte tão espúria, tão vergonhosa, tão vexatória, que sequer era nomeada na classe alta da sociedade. Não se falava da crucificação. Isso era conversa de pobre. Isso é conversa de gente de periferia. Isso era conversa de gente que morava nas favelas. Isso era conversa de gente que morava nos lugares sem recursos, porque na classe alta não se falava de crucificação. Isso era coisa dos pobres, isso era coisa dos humildes, isso era coisa dos desprezados, não fazia parte do vocabulário. Ninguém pegaria os jornais da sexta-feira, do sábado de manhã, e leria: puxa vida, rapaz, olha, morreu lá em Jerusalém um tal de Jesus. Eles não davam ideia para isso, os ricos. Não conversavam, não pensavam, não falavam sobre a crucificação, tamanha era a vergonha de ser crucificado. Talvez o que eles fizeram foi esnobar o Senhor Jesus. Morreu a morte que merecia, porque estava enganando tantas pessoas, como muitos já haviam surgido na história. Mas, queridos, presta atenção, da parte de Deus, justiça. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado não poderia ficar sem ser punido. Alguém tinha que pagar, alguém tinha que morrer. Quem? Seríamos nós. E é em Cristo Jesus que Deus se torna justo e justificador ao mesmo tempo. Só em Cristo isso pode acontecer. Deus pegou o seu filho e ele diz: o pecado não pode ficar impune, alguém tem que pagar a conta, e vai ser você, meu filho. Deus foi justo em Cristo Jesus. Agora, é interessante notar que aqueles homens não tinham um argumento justificável para crucificar a Jesus. Não tinha. Eles usaram de falsidade, usaram de argumentos levianos, para ter um álibi com que o crucificar. Da parte de Deus, justiça por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Pedro depois vai dizer que Deus em Cristo era o justo morrendo pelos injustos para reconduzir-nos a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus estava sendo justo, mas aqueles homens não tinham razão humana, criminal, para matá-lo. Justiça divina, o salário do pecado é a morte, mas da parte dos homens, falcatruas, mentiras, sonegações, corrupções, tudo motivado pela inveja das autoridades religiosas da época. O justo morrendo pelos injustos para nos reconduzir a Deus.
Uma quinta coisa, queridos, da parte de Deus, palavras de bênção, mas da parte dos homens, palavras de maldição. Olha o que acontece a partir do verso 39. Porque nós temos aqui um complô total. Ninguém está falando bem do Messias, ninguém está falando bem de Jesus, ninguém está dizendo, esse homem fez tanta coisa maravilhosa. Me lembrei do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender, ninguém foi ter comigo. E aqui, cadê os apóstolos, cadê os discípulos, todos com medo, todos intimidados? Cumpriu-se a profecia que dizia, o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. Nós temos ali um Cristo absolutamente sozinho e todo mundo desprezando. Olha que coisa interessante, verso 39. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se ele de fato quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E continua, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados. É o povo falando mal, é os ladrões falando mal, é os religiosos falando mal, não tem ninguém falando bem. Ninguém. Mas da parte de Jesus, palavras de bênção. Perdoa-lhes, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que não faltou, irmãos, foram pessoas para pronunciarem as mais duras palavras de ofensa ao Senhor Jesus. Da parte dos homens, palavras de acusação. Da parte de Deus, palavras de afirmação. Da parte dos homens, palavras de abandono. Da parte de Deus, palavras de providência. Da parte dos homens, palavras de dúvida. Da parte de Deus, palavras de certeza. Da parte de Deus, palavras de amor. Da parte dos homens, palavras de ódio, de raiva, de ressentimento. Enquanto se pensava que a crucificação seria o instrumento de maldição, o mesmo foi usado por Deus para ser instrumento de redenção e de salvação. Aquele que semeou o bem recebeu o mal, aquele que semeou o amor recebeu o ódio, aquele que trouxe vida recebeu a morte. Isso é cristianismo, isso é ser discípulo de Jesus, isso é tomar a cruz e segui-lo. Não é o que temos visto por aí. Venha para Jesus e prosperarás. Venha para Jesus e enriquecerás. Venha para Jesus e terá todos os seus problemas resolvidos. Isso não é cristianismo, isso não é fé. Porque o nosso Redentor, o nosso Salvador, não experimentou nada disso. Por que eu vou ter o direito de ter? Se o meu Redentor morreu do jeito que morreu, por que eu vou querer ter nessa vida tudo do bom e do melhor? Não deveria. Pois se o Filho de Deus morreu do jeito que morreu, eu e você estamos no lucro. Porque ninguém aqui vai passar pelo que Jesus passou 1%. Ninguém. Ninguém. Da parte de Deus, Cristo foi o cordeiro mudo, levado perante os seus tosqueadores. Mas da parte dos homens ele foi insultado, esbofeteado, humilhado. Gostei do que um comentarista escreveu, comentando esse texto. Ele diz, ele foi chicoteado, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Ele foi condenado, mesmo que inocente, para que pudéssemos ser declarados inocentes, embora fôssemos culpados. Ele recebeu uma coroa de espinhos, para que pudéssemos ganhar a coroa da glória. Ele foi despido de suas vestes,
para que pudéssemos ganhar, para que pudéssemos ser vestidos de eterna justiça. Ele foi escarnecido e desprezado para que fôssemos considerados inocentes e justificados de todo pecado. Ele foi declarado incapaz de salvar a si mesmo, para que pudesse salvar a outrem, até o pior de todos. Ele morreu a morte mais dolorosa e mais infeliz, a mais vexatória, a mais humilhante, a mais ultrajante, para que pudéssemos viver eternamente e ser exaltados às maiores glórias. O triunfo do amor sobre o ódio é o que eu vejo na crucificação do nosso Redentor. Por coisas muito menores, nós mordemos uns nos outros. Por coisas que nem de longe passa perto, nós falamos mal uns dos outros, ofendemos uns aos outros. Irmãos, ao ler um relato como esse, o que é que nós poderíamos aprender? E eu deixo aqui algumas coisas para os irmãos e para o meu coração. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que ele me ensina acerca da gravidade do pecado. O pecado é coisa séria. Não se deixe levar pelo pensamento pós-moderno, em nome de Jesus, que diz que verdade não existe, que não existe verdade absoluta, que pecado é coisa do período medieval, que hoje nós vivemos no tempo da liberdade, de fazer, cada um faz aquilo que quer, pensa o que quer, age da maneira que quer. Você tem todo o direito de pensar, de fazer aquilo que você quer, mas o Evangelho de Jesus me diz: não faça em nome de Jesus, porque as consequências disso vão ser terríveis. Não viva do jeito que você quer, não faça aquilo que o seu coração quer, não dê vazão para os apetites da carne, porque você vai terminar mal. Porque Jesus morreu na cruz por causa do pecado humano. O pecado é coisa séria, gente. Jesus morreu pelos nossos pecados. Para grandes pecadores, Deus preparou um grande Salvador. Outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que a morte de Jesus na cruz, ela foi vicária. O que é isso? Ela foi uma morte substitutiva. Ou seja, tudo que aconteceu na cruz teria sido em vão se não fosse para salvar vidas. Se fosse para possibilitar a salvação, eu arriscaria dizer que Jesus fracassou na sua missão. Porque a Bíblia diz que Deus lançou na conta de Jesus os nossos pecados. E como que Deus vai permitir que uma pessoa por quem Jesus morreu vá para o inferno? Como que Deus vai permitir alguém por quem Jesus derramou o seu sangue, por quem Jesus pagou a conta, pereça de novo, irmãos? Deus estaria sendo injusto caso isso fosse possível, porque estaria penalizando duas vezes a pessoa, uma na pessoa de Jesus e outra na própria pessoa, e Deus não é injusto. Por isso, a morte de Jesus foi substitutiva, por isso, nós pregamos que aquele que é crente em Jesus não perde salvação. Porque se aquele por quem Jesus morreu perder a salvação, Jesus fracassou, gente. Jesus fracassou, morreu em vão, não pagou a conta de ninguém, não zerou o débito de ninguém. E Deus está dizendo: Jesus fracassou, então eu estou punindo vocês de novo. Por isso, quando eu ouço dizer que crente perde a salvação, eu chego a ficar quase que irritado, porque não entendeu o que Jesus fez na cruz. Outra coisa é que somente a graça de Deus pode transformar um lugar cujo histórico tenha sido de dor, de lágrimas, de frustração, de morte, num lugar de vida. Presta atenção, somente a graça de Deus pode pegar esse cenário trágico, esse cenário que é símbolo, esse cenário que tipifica um lugar de dor, de angústia, de sofrimento, e pode transformar num lugar de vida. E esse lugar pode ser o seu lar. Um lugar do qual você não gosta de estar. Um lugar onde a paz não habita. Um lugar onde o amor não existe. Um lugar caracterizado pelas ofensas, pelas amarguras, pelos ressentimentos, pelos ódios,
pelos desrespeitos. Jesus pode transformar um ambiente assim, que durante anos se caracterizou pelo ódio, pela raiva, pela amargura, pela morte, e pode transformar esse lugar num lugar de vida. Jesus pode fazer isso. Uma outra coisa que eu aprendo, queridos, é que o Evangelho de Jesus consiste em fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Ser discípulo de Jesus é pagar o mal com o bem. Ser discípulo de Jesus é falar bem de quem fala mal da gente. Ser discípulo de Jesus é retribuir com amor quando se recebe ódio. Ser discípulo de Jesus é agir com generosidade quando as pessoas maltratam a gente. Ser discípulo de Jesus não é bater boca com as pessoas. Ser discípulo de Jesus não é ofender as pessoas. Ser discípulo de Jesus não é pagar o mal com o mal. Ser discípulo de Jesus é pagar o mal com o bem. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus enfrentou tudo isso, meus irmãos, sem murmuração. Sem murmuração. Como o cordeiro mudo foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Estou morrendo no lugar dessa gente. Pai, o senhor não tinha um plano melhor? Poderia ter morrido por gente melhor. Estou morrendo por ladrões, prostitutas, gente desonesta, gente pecadora, por esses, Pai. É, meu filho, porque não existe bom sobre a terra. Porque não existe justo sobre a terra. Não há bom, ninguém, não há um justo sequer, então não tem jeito, ninguém escapa. E eu termino aqui dizendo, queridos, que a crucificação é um convite ao arrependimento e à novidade de vida. Por que eu digo isso? Porque o verso 44 termina dizendo que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ou seja, no primeiro momento, até aqueles marginais estão esnobando Jesus, estão falando de Jesus, estão acusando Jesus, estão falando que não devia contra Jesus. Mas depois nós vamos ter o relato de que um desses malfeitores se arrependeu. Quem sabe esse que se arrependeu ouviu Jesus fazer aquela oração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ouvindo essa oração, aquele ladrão disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então a crucificação de Jesus é um convite ao arrependimento e à novidade de vida hoje. Hoje. Um daqueles ladrões creu porque Jesus disse: certamente te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, a crucificação de Jesus me ensina o triunfo do amor sobre o ódio. Eu tenho percebido que nós estamos abrindo mão da nossa maior arma. Estamos nos enveredando pelo caminho do ódio. Há muitos cristãos com ódio no coração. E o ódio nunca foi a força da igreja, nunca vai ser a força da igreja. A grande força da igreja esteve no amor a Deus e no amor às pessoas. Porque os crentes sempre morreram ao longo da história, mas nunca revidaram aos seus algozes, nunca quiseram retribuir, nunca orou para que Deus viesse e mandasse fogo consumir essas pessoas. E eu vejo crentes belicosos demais, eu vejo crentes azedos demais, cheios de amargura, cheios de ressentimento, cheios de ódio no coração. O ódio nunca foi a força da igreja, porque o grande testemunho da igreja, o grande impacto da igreja na sociedade foi em amar as pessoas. Triunfo do amor sobre o ódio. Se a função do mundo é odiar a igreja, a missão da igreja é amar o mundo.
E amar não significa assinar embaixo de tudo que as pessoas fazem. Amar não significa concordar com tudo que as pessoas fazem. Amar não significa dizer que está tudo certo, que cada um faz o que quer. Amar significa confrontar. Amar significa colocar o dedo na ferida. Amar significa dizer: você está errado. E se você continuar assim, as coisas não vão ficar bem para você. Amar não significa aceitar tudo que os outros fazem. Não. Mas amar significa dizer: apesar de, estou disposto a caminhar com você e não a me afastar de você. Amar não é isso. Amar é caminhar junto apesar de. Triunfo do amor sobre o ódio. Enquanto Jesus está sendo alvo de ódio, ele ama, ele ora, ele intercede, ele pede a bênção de Deus. Queridos, aprendamos com isso e sejamos crentes que nunca paguem o mal com o mal, mas que paguem o mal com o bem. Que possamos triunfar, irmãos, em nome de Jesus, com amor sobre o ódio.
Vamos ficar de pé.